Não olvidaremos que o Poder Judiciário deve contas à sociedade. Advirto, porém, prestação de contas à sociedade não se confunde com obediência à opinião pública, mas antes com o sentimento constitucional do povo. Esses corruptos de ontem e de hoje, e que são os verdadeiros responsáveis pela ausência de leitos nos hospitais, de saneamento de saúde para a população carente, pela falta de merenda escolar para as crianças brasileiras e por impor ao pobre trabalhador brasileiro uma vida lindeira à sobrevivência biológica. Não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Horário de Brasília de carinha nova? Não. Voz nova? Não. Cabelo novo? Não. Mas dia novo? Com certeza! Agora, toda sexta-feira, você tem um encontro marcado comigo, Daniela Lima, e com ela, Renata Agostini. Oi, Renata! Olá, versão nova, mas do nosso jeitinho sempre, para você entender tudo o que acontece em Brasília, tudo o que acontece na política, de um jeito fácil, muito leve, aí com esses arroubos de Daniela Lima, essas tiradas fantásticas que ela nos traz toda semana. De tédio não morreremos. E quem tá dizendo não sou eu nem a Renata, é o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E ele não disse isso em qualquer momento. Disse na posse do novo presidente do Supremo, Luiz Fux, diante de todas as principais autoridades do país, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, que recebeu o primeiro recado, direto e reto. Cumprimento às autoridades presentes, dirigindo-me em saudação especial ao chefe de Estado e de Governo, o presidente Jair Bolsonaro. Vossa Excelência foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros. Continue na trajetória à vida, busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados. Seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país. No fim das contas, a posse de Luiz Fux, esse homem que chega à presidência do Supremo, mudando o perfil do comando da corte, da água pro vinho. A gente vai explicar melhor porque daqui a pouco. Mas no fim, essa cerimônia de posse de Fux acabou sendo uma cerimônia com recado de mão dupla. Teve recado dele para os colegas e teve recado dos colegas para o presidente. Teve muitos recados. Gostei que você começou, Dani, com a fala de Marco Aurélio Mello, porque tem aí esse simbolismo da gente ter um novo presidente na Suprema Corte e, em breve, um novo decano, que até então era ministro Celso de Mello, mas ele está aí na reta final, né? Vai ter de se aposentar. Então, Marco Aurélio Mello passa a ser o decano da corte. Então, ele faz essa referência ao presidente Jair Bolsonaro, mas fala também bastante do papel ali, como deve ser, não só a condução de Luiz Fux, mas a condução do próprio STF daqui para frente. Ele fala que Fux, como presidente do Supremo, deve ser um algodão entre cristais, não permitindo que desacordos afetem a interação e que o exemplo de Fux como presidente deve vir de cima para cintilar como norte. Interessante essa referência, se a gente colocar em perspectiva, né, Dani, que recentemente, não faz muito, a Suprema Corte ali protagonizou disputas, troca de ofensas até, né, entre ministros da corte, algo que ultrapassou o debate ou a divergência em votos. É isso, Renata, e essa divergência tem um outro ponto que eu quero pegar ali logo adiante, esse já no discurso do ministro Luiz Fux. Calma, vamos por partes. Vamos nos organizar aqui diante dos nossos ouvintes. Olha só,
Teve recado para o presidente da República, Marco Aurélio Mello deu o primeiro deles. Fux também falou temas que podem ser interpretados como afeitos ao atual governo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também deu suas alfinetadas, essas bem diretas ali também. Mas acho que é importante você entender um pouquinho por que a gente está dedicando um podcast a essa troca de guarda no Supremo. Vai mudar muito o perfil da presidência da maior corte, a corte mais alta do país. Dias Toffoli é um ministro que está mais alinhado à ala garantista, é um crítico de métodos da Lava Jato, protagonizou em sua gestão à frente da corte reveses importantes para as forças-tarefas da Lava Jato, retomadas de direitos para réus, deu votos importantes, né? Pessoas que haviam sido ali alvo de investigações. Então, ele tem esse perfil dito garantista, esse tipo de jurista que entende que você deve garantir o máximo de direitos aos acusados, seguir à risca o que diz a lei, dando a melhor interpretação possível, digamos assim, para não infringir nenhum direito assegurado na Constituição aos acusados, nenhum direito de defesa. Pois muito bem, Toffoli travou embates importantes públicos com os setores da Lava Jato, inclusive Deltan Dallagnol já foi alvo, né, de queixa no Conselho Nacional do Ministério Público por ter se referido ao ministro de maneira pouco elogiosa, digamos assim, tanto a ele quanto ao ministro Gilmar Mendes. Ok, Fux, o ministro que assume agora, é guardião da Lava Jato. Existe uma conversa naquelas mensagens que ficaram conhecidas como Vaza Jato, material obtido pelo The Intercept, que a Força-Tarefa da Lava Jato diz que não pode confirmar a autenticidade, mas também jamais conseguiu rechaçar o conteúdo do que está ali e que foi corroborado por outros veículos que cruzaram essas informações, as mensagens, com dados factuais, enfim. Existe uma conversa ali na Vaza Jato que deixa muito claro como é que Fux é visto pela Força-Tarefa da Lava Jato. Deltan Dallagnol está narrando aos procuradores com os quais trabalhava na Lava Jato de Curitiba como é que tinha sido uma conversa informal que ele tinha tido com Fux. E ele diz o seguinte, que o ministro disse que nós podemos contar com ele para o que for preciso. Essa conversa, esse relato também é feito ao ex-juiz Sérgio Moro, que responde: "In Fux we trust". Isso vira uma marca na carreira, na trajetória de Fux como integrante do Supremo, tão forte como uma segunda frase que ele disse quando buscava a indicação ao Supremo Tribunal Federal ao então ministro da Justiça de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso, segundo o próprio Fux, narrou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, queria saber qual era o perfil dele, investigar ali qual era o perfil dele. Na época, é importante você saber, estava em debate o Mensalão. E Fux disse: "Eu sou juiz de carreira, tenho experiência, eu mato no peito". São essas duas frases aí que espelham momentos diferentes. O primeiro, quando conversava com aliados de um governo cujo um dos principais nomes, né, do partido pedra fundamental do governo, o ex-presidente Lula e José Dirceu estavam ali sendo acusados no Mensalão, diz que mata no peito. E o segundo, que é ali guardião da Lava Jato, "In Fux we trust", nas palavras de Sérgio Moro. Há, portanto, uma mudança muito forte de perfil na presidência do Supremo, né, Renata? Sim, mudança muito significativa, ainda mais nesse momento de tantos questionamentos à Lava Jato, aos métodos da Lava Jato e disputa interna no Ministério Público entre Procuradoria-Geral da República e as unidades da Lava Jato. É importante a gente ter em mente que Fux não é o único a defender a Lava Jato dentro da corte. A gente tem o ministro relator, Edson Fachin, que apoia, né, o avanço das investigações, tem várias decisões apoiando e referendando caminhos ali da Operação Lava Jato. Inclusive, para lembrar um outro episódio da Vaza Jato, tem também uma frase de Deltan Dallagnol dizendo: "Ahá, uhu, o Fachin é nosso". Lembrando ali uma conversa que ele teve com Edson Fachin. O ministro Barroso também costuma se posicionar e dar decisões que são favoráveis. Agora, o fato de Fux assumir a presidência e a ênfase que ele deu em alguns momentos da sua fala de posse deixam muito claro como ele vai se colocar nesse ponto. E por que eu retomo aqui pontos do discurso? Ele falou, por exemplo, que a sociedade brasileira não aceita mais o retrocesso à escuridão, que não admitiremos qualquer recuo no
enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. E ele cita especificamente a Lava Jato, quando ele fala: não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato. Não tem meias palavras aí, né, Dani? Ele está sendo muito claro e muito objetivo no caso da Operação Lava Jato, que, importante a gente lembrar, vive, não sei se você concorda, Daniela, mas assim, um momento de maior ataque. É interessante isso porque os procuradores da Lava Jato falaram isso muitas vezes, né? Que ameaças, a Lava Jato está sendo atacada, mas neste momento eu acho que a gente tem de concordar. Muitos questionamentos, várias frentes e ali até a sobrevivência, né? A continuidade da força-tarefa no Paraná, ali em xeque. Nunca esteve sob ataque tão forte, é verdade, e você fez muito bem de lembrar essa grita. Sabe o que me lembra, Renata? Aquela história do Pedro e o Lobo, que é o Pedrinho todo dia vai lá e fala: o lobo tá vindo, aí a cidade se desespera. Não sei se é bem assim, mas é assim que eu me lembro. Aí era mentira. Aí o lobo tá vindo, a cidade se desespera, é mentira. Um belo dia o Pedro realmente vê o lobo e a cidade simplesmente já não acredita. Acho que a Lava Jato vive um pouco disso, de tanto alardear que a decisão X ia ser o fim, ia colocar em xeque, ia acabar com o poder das forças-tarefas e o mundo não acabou. Primeiro, vamos pegar um exemplo aqui, as conduções coercitivas. O ministro Gilmar Mendes, né, deu um voto definitivo ali para acabar com as conduções coercitivas, que eram, você forçava as pessoas a irem prestar depoimento sem nem sequer ter chamado essa pessoa para prestar depoimento e ela ter dito não. Isso era muito criticado porque rendia ali um momento de absoluta exposição pública. Vamos pegar aqui o caso que sempre gera muita gritaria do ex-presidente Lula. Lula foi conduzido coercitivamente para depor, levaram ele para uma sala no aeroporto de Guarulhos, juntou gente pró e gente contra Lula na porta, foi uma arruaça. Ele não havia sido chamado a depor antes. Isso foi bastante criticado e, bom, quando o Supremo decide acabar com a condução coercitiva, vem a grita: acabou a Lava Jato. As conduções coercitivas são um instrumento muito importante para a Lava Jato. A Lava Jato não resiste sem isso. Todos os resultados que obtivemos até agora têm relação com a condução coercitiva, e a Lava Jato continuou. Exato. E prendeu muita gente depois disso. E seguiu investigando muita gente depois disso. A questão é de tanto que gritaram, só porque eu realmente achei você muito feliz nesse ponto. Agora, a sociedade está apática. Deltan Dallagnol não teve saída a não ser deixar a coordenação da Lava Jato. Sérgio Moro saiu do governo atirando e hoje já está aí numa situação de menor exposição e força para mobilizar o debate. A sociedade está apática. A Lava Jato anunciou tanto a sua morte que vive hoje isso, a crônica de uma morte anunciada. Perfeito. E essa perna da estratégia da Lava Jato sempre foi muito importante para os procuradores. Usar a opinião pública, usar o que eles falam, né? Quem apoia a Lava Jato, quem está com essa bandeira do combate à corrupção. Isso sempre foi muito importante para os procuradores, inclusive para o próprio juiz Sérgio Moro, que disse isso em algumas ocasiões, que era necessário dar transparência aos processos, né? Colocar tudo no sistema, porque a opinião pública, a sociedade tinha de vir junto. O que a gente tem agora é um processo de cansaço, um processo de descrédito, e eu acho que isso resvala nesses últimos movimentos, porque o que a gente está vendo são os integrantes da Lava Jato jogando a toalha, num gesto aí de tentar chamar atenção também, mas o fato é que parece que é o último recurso. Deltan Dallagnol tem ali uma questão familiar, mas de fato ele já vivia um processo de desgaste muito grande, com ali casos sendo julgados no Conselho Nacional do Ministério Público com tendência, né, de punição. Uma, inclusive, veio uma censura. Quando a gente olha para a Lava Jato em São Paulo, a Força-Tarefa em São Paulo, todos saíram, pediram demissão. E o mais emblemático veio antes, inclusive, que é quando estoura ali a disputa com a Procuradoria-Geral da República, que a subprocuradora Lindora Araújo vai até Curitiba e fala:
quero copiar o que está aqui, porque isso não pode ser segredo, você tem o pedido de demissão coletiva no grupo de trabalho que trabalha dentro da Procuradoria-Geral da República. Ali, o que eles fizeram? Olha, eu tô saindo, não compactuo. Agora, qual é o reflexo disso? Então, você chama atenção para uma operação de desmonte da Lava Jato, mas o fato é que tá todo mundo saindo. E a gente teve ainda, no caso da Greenfield, a decisão do criador ali da Força Tarefa, o procurador Anselmo Lopes, que pediu para sair também. A Greenfield não é a Lava Jato, mas ela trabalha muito junto com a Lava Jato, veio ali de desdobramentos de diversas investigações nos últimos anos. Pois é, Renata. Agora a Lava Jato recebe esse reforço de peso. Não é pouco peso, é muito peso. Tem um presidente do Supremo. Ele teceu ali muitos elogios a Luiz Roberto Barroso, que assim como ele é visto dentro do Supremo como um dos guardiões da Lava Jato, né? Um dos nomes que mais apoia a operação. Então, essa chegada de Fux ao poder, ao topo do Supremo Tribunal Federal, pode garantir uma sobrevida ou reequilibrar um pouco as forças, embora tudo pareça encaminhado para, em janeiro de 2021, a Operação Lava Jato, tal qual nós a conhecemos, já não existir de maneira alguma, que é quando se encerra, inclusive, a Força Tarefa em Curitiba. Renata, passado esse registro importante desse compromisso do Fux com a Lava Jato e com o lavajatismo, digamos assim, vamos aqui trazer alguns pontos do discurso de posse do ministro que chegou a chorar, né, ao mencionar o pai, ao mencionar a família. Fux é o primeiro judeu a presidir o Supremo Tribunal Federal e a família dele veio para o Brasil, fugiu da Europa, fugiu dos horrores do nazismo, lembrança que ele menciona no seu discurso. E ele também fala muito ali sobre as divisões internas da corte que ele reconhece. Aliás, o fato de alguns ministros terem optado por não irem à posse, né? Como o Gilmar Mendes, que está em Lisboa, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Celso de Mello está de licença médica, mas voltaria dia 13. Mas ele acompanhou por videoconferência, né? Por videoconferência. O Gilmar havia o temor de que nem por videoconferência ele acompanhasse, dado isso, a divisão dos ânimos lá dentro. Mas uma parte que me chamou bastante atenção e que aí acho que serve como recado para fora é a que o ministro Luiz Fux admite as diferenças internas e diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal há de ser unívoco nas suas manifestações justpolíticas e mesmo na salutar divergência há de ostentar coesão de ideais e de força capaz de repudiar, em uma só voz, eventuais atentados à ordem democrática. Acho que é importante um breve comentário. Você desenhou aí, né, Dani, essa animosidade entre algumas alas do Supremo Tribunal Federal. Para entender um pouco Gilmar Mendes distante de Fux, é interessante a gente mostrar que ele é muito próximo do ministro Luiz Roberto Barroso. Inclusive, no seu discurso de posse, ele chama Barroso de irmão, lembra da amizade que vem desde a juventude. Fala, inclusive, né, que os caminhos dos dois são só nossas almas, uma só alma. Foi um trecho bastante que ele colocou tintas de emoção ali ao falar do ministro Luiz Roberto Barroso e você vai lembrar que um dos principais barracos, se não o maior, foi protagonizado justamente por Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, com frases que viraram muitos memes, né? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando de ofendeu a presidente. Tá guardado na memória. E algumas vezes eu confesso que eu uso pra falar com as pessoas, eu falo, você é horrível, mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Entre os amigos, claro, piada interna. Virou até camiseta isso. Mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Então isso ficou muito famoso. E aí, pra você entender por que tem esse distanciamento ali, Barroso é muito amigo de Fux. Agora, eu queria destacar, Dani, que Fux ali que estava ladeado, né,
por Jair Bolsonaro, por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deu recados muito diretos aos outros poderes. O que ele diz? Que outros poderes não estão fazendo o que deveriam fazer, não estão arcando com as consequências de decisões não tomadas e estão jogando para o Supremo Tribunal Federal a decisão de temas que eles estão se eximindo de resolver, que deveria ser, então, resolvido no Legislativo e no Executivo. E ele usa ali palavras bem fortes, né? Ele fala que isso leva a um protagonismo deletério do Supremo Tribunal Federal, corrói a credibilidade dos tribunais que acabam tendo de decidir ali questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas, por exemplo, no parlamento. Ele chama essa judicialização de vulgar e epidêmica desses temas. E ele está falando aí de algo que ele destacou bastante, que é retomar a missão do Supremo Tribunal Federal de se debruçar por temas constitucionais. Ou seja, ele fala de forma clara, não dá para ser a corte que mais julga coisa no mundo. O volume de processos aqui é absurdo. É claro que eu estou parafraseando, mas é isso que ele quis dizer. E aí tem um ponto bastante interessante que quando ele fala ali sobre a manifestação da justiça em temas sensíveis, deve ser a mínima possível. Ele usa o termo minimalista, né? Ou seja, bem pouquinho. E no discurso por escrito que a imprensa teve acesso, ele finaliza esse trecho dizendo que a intervenção da justiça em temas sensíveis deve ser o mínimo possível. Ele finaliza com menos é mais, em caixa alta. Exatamente. Outro ponto muito interessante é que ele colocou ali, quando ele fala dos principais pontos da sua gestão, ele colocou meio ambiente. E a gente está falando de um momento em que esse é um tema muito sensível para o governo Jair Bolsonaro. Muitas críticas à condução nessa área, todo o debate em torno das queimadas na Amazônia. E ele coloca logo de cara, quando ele fala que são 5 eixos de atuação que ele quer na gestão dele. Primeiro, proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, logo de cara. Eu quero fazer um último comentário, porque eu acho que teve também muitos momentos fofura nesse discurso do Fux. Por exemplo, quando ele fala que o neto dele chama ele de monstro do beijo. Eu achei isso muito bonitinho. Quando ele agradeceu à comunidade do jiu-jitsu, que é o esporte que ele pratica há muitos anos. E, interessante, porque a gente falou aqui de vários recados que ele deu, não economizou nas palavras, falou de forma direta, mas ali no final ele sacou uma música de Luiz Gonzaga, abre aspas, a minha toada é mensageira da paz. E ele diz, eu sou um homem de pontes e não de muros. Então tem recado, mas ele tá dizendo que ele pode ali construir uma ponte. É isso, teve recado para todo mundo e a gente agora aguarda qual vai ser a repercussão na vida real, digamos assim, dessa troca de guarda no Supremo Tribunal Federal. Essa mudança a gente já vai sentir nas próximas semanas, não só no encaminhamento da pauta, mas no comportamento dos ministros durante os julgamentos. Renata Agostini, muitíssimo obrigada, um prazer, e chama de novo o pessoal agora, lembrando que nosso dia é dia de sextar, é para abrir a sexta-feira com a gente. Exato, é isso, era ótimo quintar com vocês, mas agora é o sextou de respeito com o horário de Brasília. Chegou no final da semana, ai gente, perdi esse assunto, ou eu não entendi, você vem com a gente que você vai entender tudinho. E então a próxima semana, no novo horário, sexta-feira. Sextou, Renata, um beijo, até mais. Beijo, Dani, beijo a todos os nossos ouvintes do horário de Brasília.